Olha só, eu não sei vocês, mas eu já me deparei muitas vezes com essa situação aqui, que é você ter um formulário com os componentes que sejam input, botões, selects, que são controlados através do useState, aquele hook nativo da própria biblioteca do React. E bom, nos demais, na maioria dos casos, não é errado, mas não é muito performático. Por quê? Porque toda vez que você, ó, só vou demonstrar para vocês. Porque toda vez que você atualiza ou escreve algo em um componente controlado pelo useState, ele recarrega a tela, como vocês podem ver aqui, ó. E bom, Jovito, isso aí não parece ter um problema de performance muito grande, realmente não é nesse pequeno caso, porque nós temos apenas dois inputs e eles são controlados por apenas dois useStates. Mas quando você tem um formulário muito complexo, com muitas etapas, com muitas validações, isso acaba te atrapalhando um pouco, não somente no presente, mas também no futuro, porque isso deixa seu código muito suscetível a erros e força você a sempre voltar nessa tarefa ou a voltar à correção desse pequeno bug. E pensando nesse problema, eu quero trazer uma solução muito legal que eu utilizo bastante no meu dia a dia, não só nos meus projetos pessoais, mas na empresa onde eu trabalho, que é o uso do Use React Hook Form, que até na biblioteca do ChatCN é recomendado quando você abre a aba de formulário. Deixa eu ver, o componente form, se eu não me engano. Oxi, cadê você? GHI. Eita, cadê? Aqui, React Hook Form, eles trocaram o nome. Que você tem um componente onde você consegue controlar todos os componentes de onde você aqui você vê um componente PyForm e você consegue controlar todos os componentes, seja inputs, selects, multiselects, enfim, várias opções aqui. E hoje eu quero trazer uma boa prática do uso do React Hook Form com o Zod, que vai te ajudar também a fazer validações e a renderizações de mensagens de erros. Por exemplo, aquelas mensagens que aparecem, olha, você tem que manter esse input ou esse campo preenchido. Então, no vídeo de hoje nós vamos utilizar o React Hook Form junto do Zod e os componentes do ChatCN para demonstrar o que seria uma boa prática no dia a dia. Então, show de bola. Nós temos aqui uma função, né, rendo submit, como mostrei anteriormente, né? Isso aqui, cara, no geral é muito bom quando você está utilizando assim um input só ou um formulário muito pequeno. Isso aqui não seria um problema, mas como eu disse no começo do vídeo, apenas se você trabalhar com muitos inputs, muitos componentes diferentes, aí isso sim acaba sendo um pouco problemático no decorrer do tempo. Mas nós aqui vamos utilizar as seguintes bibliotecas, a React Hook Form e o Zod, como eu disse. Primeiro de tudo, nós vamos ver fazer a instalação. Vamos trazer primeiro os componentes do form, né, do ChatCN. Vamos abrir aqui, que nós vamos utilizar esses componentes. Cadê? Show, vamos ver, maneiro. E também vamos utilizar o Zod também. Cadê? Eu já podia ter colocado aqui, eu dei mole. Cadê? Tarará, já existe o botão, beleza. npm Zod. Aí tem o React Hook Form também. Cadê? E esse aqui. Show de bola. Tá, vamos instalando aqui. E bom, e como de costume, o ChatCN, ele te traz muitos exemplos de várias situações, e uma das situações é essa boa prática que eu estou falando aqui no vídeo, que é o uso do Zod junto do Hook Use Form e do React Hook Form. Então nós vamos implementar aqui, ó, seguindo a documentação que já está praticamente toda aqui, que é o seguinte, nós vamos trazer... eu vou deixar comentário... Não, na real, eu não vou deixar comentário não, porque senão vai dar muitos errinhos chatos. Primeiro de tudo, nós vamos criar uma constante form. Pode até copiar e colar aqui para facilitar e agilizar o vídeo. Tá, eu vou tirar isso daqui nesse momento, mas eu poderia deixar. Não, acho que eu vou deixar, melhor, mais fácil. Temos uma constante que é atribuída ao useForm da React Hook Form. Nós vamos importar ela e também importaremos o Zod. Só que o Zod ele não tá vindo direitinho aqui, então é z from Zod. Eita, veio errado. Parará, z from Zod, beleza. Show de bola. Maneiro. Aqui nós vamos fazer também um form schema, que é o que vai nos ajudar a fazer todo o controle, né? Porque vai impedir nós passarmos algum input ou algum campo no formulário que não pertence ao esquema que algum esquema que nós precisamos. Então, aqui no nosso caso seria o form schema seria um login schema, ok, login form schema, para ficar mais explicativo. Ele vai ter um e-mail
cadê? Username, mas tá. Vamos colocar aqui uma mensagenzinha. Vamos passar essa mensagem aqui. O e-mail precisa ter no mínimo 2 caracteres. Show. Também teremos uma password. Cadê? Pode ser de 2 também, mesma coisa. Perfeito. O Windsurf aqui completou legal pra gente. Nós vamos passar esse esquema tanto aqui no typeof para criar uma tipagem e também no resolver. E também temos que importar o Zod resolver também. Cadê? Import Zod resolver. Perfeito. Aqui, isso mesmo. Show. Aí aqui, ó, já tá gritando já o erro de tipagem. Por quê? Porque no default value a gente coloca os valores padrões de cada input. Então, no nosso caso, o e-mail vai começar com uma string vazia e o password também. E show de bola. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer os componentes form do chat.cn. Cadê? E acho que eles já vieram para cá. Form, tá tudo aqui. Então, beleza, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, nós precisamos englobar essa tag do próprio HTML com o form do chat.cn. Cadê? Isso aqui, vamos só indentar e vamos puxar tudo. Se for o seguinte, eu já vou importar tudo de uma vez, para não precisar ficar importando direto. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Show de bola. Beleza, envolvemos aqui, legal, super maneiro. E também precisamos passar o onSubmit, que é o envio padrão da própria biblioteca do React Hook Form. Mas primeiro precisamos criar aquela função onSubmit. Nós pulamos isso daqui, mas já pode trazer, cadê? Ela vai substituir a nossa handle submit. Cadê? Login form schema. Tá, que vai ser isso daqui. Muito legal. Show, form. E agora nós vamos passar o seguinte. E bom, para cada campo que nós queremos controlar, como input, select, nós precisamos passar um form field, que vai passar todas as propriedades, né, normais de um input, por exemplo, por input nós vamos controlar. Então podemos copiar isso daqui tudo, ó, e fazer o seguinte, ó. Label, parará, não vamos apagar direto. Vamos passar isso daqui. Show. Aí no caso nós vamos trocar isso aqui por um e-mail. Field, username, não, vai ser isso aqui. E-mail, label. Show de bola. Input vai ser isso daqui. Muito legal. Show. Descrição, tarará, tarará. Fechou. Podemos fazer a mesma coisa aqui no password. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou apagar esse labelzinho aqui que nós não estamos usando no vídeo e já manda pra cá. Cadê? Password, parará, parará, type password. Vou botar aqui sua senha aqui, com placeholder, sua senha aqui. Maneiro. Agora podemos tirar isso daqui. E cadê? Vou apagar esse aqui também para facilitar a visualização. E o button vai ser um type submit. Nós não precisamos chamar a função. Até podemos chamar, mas já que está englobado numa tag form, o botão do tipo submit vai chamar a função, né, que nós atribuímos a ela. Nossa, tá pitando um errinho chato aqui. Vamos ver o que é. Isso daqui. Pronto. Era uma chave a mais aqui, por isso que estava dando problema. Vamos formatar tudo bonitinho. Show! Componentes aqui controlados. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora toda vez que nós chamarmos ele... Deixa eu apagar esse aqui também. E-mail... Pororó. Agora vamos ver se já está funcionando o nosso novo método. Bora lá. Cadê? Next.js. Vamos recarregar. Show, muito maneiro. Essa aqui é a descrição, nós podemos até retirar para deixar mais parecido do jeito que estava antes, só para não ficar muito confuso, né? Vamos usar só o que nós temos aqui. Agora, primeiro de tudo, vamos fazer aquela paradinha que eu comentei. Que eu comentei no primeiro... Eita, deixei aqui feiozão a password. E bom, se nós estivéssemos utilizando aqui o useState, nós teríamos que ter um estado não apenas para o controle do input do e-mail, mas também da visualização da mensagem de erro do campo de e-mail. Mas agora você pensa, cara, aí você pensa comigo,
Só nisso, se a gente for fazer isso daqui com apenas com use state, nós precisaríamos de 4 use state, 2 para o e-mail e 2 para a senha. Mas agora imagine se a gente tivesse, sei lá, um formulário com 10 inputs ou com 8 inputs, 2 selects, ou até mesmo um select que necessita fazer um fetch para trazer dados de um endpoint e renderizar, ou seja, a página fica muito lenta. Então, essa é a ideia do uso do React Hookform. Ela te, além de dar performance, ela te dá um bom controle, ela te dá uma boa developer experience, né? Uma boa experiência de desenvolvimento. Então agora vamos testar aqui para ver se está aparecendo tudo direitinho. Ó, João. Eita, eu coloquei o mesmo. Ah, eu fui burro, né, velho? Por quê? Eu coloquei o nome do form field o mesmo do e-mail no password, então tem que ser diferente. Olha como eu fui trouxa. Vamos mostrar aqui de novo, ó. João, arroba, e-mail. Aí foi vacilo meu, galera. Agora, vamos e-mail, eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Login. Olha que legal, velho. Isso aqui é muito maneiro. Bom, isso para um formulário pequeno, você deve pensar, nossa, João, que negócio besta, que não é sem graça. É realmente, não é algo muito grandioso quando o formulário tem apenas dois inputs. Mas quando você tem um formulário de múltiplas etapas, com 10, 12 campos de input, ou sei lá, 5 inputs e 5 selects. Cara, isso aqui te dá um ganho de performance e uma excelente experiência de desenvolvimento, porque fica mais fácil para debugar, para controlar e etc e tal. Agora vamos ver um outro exemplo muito mais. Uma outra coisa que ficou faltando aqui é o disable no button, né? Porque quando você clica, por exemplo, para fazer o login, você pode fazer várias vezes. Só que, obviamente, a requisição pode demorar. Então, algo muito legal, falando super rápido, eu não quero que o vídeo se estenda muito, é o uso do form state. Aqui tá até recomendando já. Ou seja, quando estiver enviando, enquanto a requisição estiver sendo feita, o form state vai te dar esse isubmitting, que vai meio que desabilitar, te dar o controle, né, da requisição, o que você pode usar para desabilitar ou fazer outras coisas. E cara, o vídeo hoje é sobre isso. Eu fiz um post sobre isso, sobre o uso da biblioteca React Hookform e também o uso do Zod junto dela para fazer esse controle de formulários e controle de componentes, né, de formulários, etc. E eu queria trazer um vídeo sobre isso, porque achei um assunto muito interessante que muitas pessoas não utilizam ainda por ter uma dificuldade ou uma certa estranheza com essa biblioteca, né? Mas como eu mostrei para vocês aqui, ó, cara, próprio site ChatCN ele te dá um exemplo muito legal. Obviamente, você não precisa se limitar apenas ao campo input, você pode muito bem. Tem alguns exemplos na internet usando o select, você pode criar outros componentes. E bom, graças a essa propriedade field, o céu se torna o limite. Caso você queira construir algum componente customizado seu também, fica muito mais fácil usando essas duas bibliotecas juntas, que, cara, é sensacional. E eu recomendo muito, eu uso em todos, como eu disse, eu uso em todos os meus projetos pessoais e também nas empresas onde eu passo, assim, onde eu trabalho. Geralmente eu sempre comento sobre essa biblioteca, claro, é quando elas não estão usando. E bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. É apenas uma dicasinha bem maneira que eu achei, que eu vejo algumas pessoas que têm um pouco de receio de usar essas bibliotecas. E, cara, é algo super legal, super intuitivo. A customização também das mensagens. Cara, é muito legal essa biblioteca, é sensacional. Eu uso em todos os projetos assim que eu faço, assim, todos os meus projetos pessoais. E também nas empresas que eu passo, né? Caso elas não estejam usando, eu também recomendo bastante. E, bom, o vídeo é sobre isso, galera. E um videozinho super curto, não é um projeto mega complexo, né? Ou uma dica muito específica, mas uma dicasinha maneira que eu achei legal trazer aqui. E, bom, se você gostou do vídeo ou tem mais alguma dica do uso dessa biblioteca do Zod ou da React-Form, ou até mesmo de outra biblioteca ou outro jeito, né? Ou outra boa prática que você tem na sua empresa, cara, comenta aqui embaixo e... Bom, é isso. Valeu todo mundo e tamo junto, galera. Tchau, tchau.